Estava esperando o jogo do Once Caldas terminar contra a União Espanhola pelo grupo F para saber, né, se o Fluminense se manteria na primeira colocação ou cairia para segundo lugar, porque o Fluminense está indo com um time alternativo, um time em reserva, para encarar o São José numa altitude de 3.650 metros, com time reserva, com treinador reserva. Então eu fiquei preocupado com esse jogo aí com o Once Caldas, do Once Caldas com a União Espanhola. Eles venceram o jogo por 1-0, ultrapassaram o Fluminense, agora o Once Caldas está na primeira colocação, o Fluminense está em segundo lugar. Com essa derrota, a União Espanhola se complicou, né, estacionou com 2 pontos, e o São José, o lanterna, com 1 ponto só. Com esse resultado do Once Caldas, a briga vai ficar entre Fluminense e Once Caldas. Claro, o Fluminense vai jogar hoje contra o São José, pode ser que o Fluminense vença, pode ser que o Fluminense empate ou tenha um resultado ruim jogando na altitude, né? Não tem como garantir com o time que o Fluminense vai botar em campo. O adversário é bem fraco, tanto que o São José, nas 2 partidas que ele fez pela Sul-Americana lá em La Paz, empatou com a União Espanhola em 1-1 e perdeu para o Once Caldas de 3-2. Então é um time que nem a altitude ajuda. E eu tenho certeza que se o Fluminense botasse um time mais forte lá contra a União Espanhola, um jogo que foi 1-1, o Fluminense pelo menos mostrou vontade, o gol saiu no finalzinho, um belíssimo chute do Nonato, mas o Fluminense tinha condições de vencer aquele jogo lá no Chile. Tivesse alguns reforços ali, se o time não fosse tão desconstruído, tão desentrosado e não tivesse jogado tão bem, tão mal assim. E com certeza contra o São José, mesmo a altitude de 3.650 metros, eu acho que se o Fluminense fosse com um time relacionasse alguns titulares, certamente o Fluminense com esse jogo aí com o São José já teria garantido a classificação para a próxima fase. Lembrando que na Sul-Americana classifica somente diretamente o primeiro colocado. O segundo colocado pega o terceiro colocado, melhor terceiro colocado da Libertadores. Pô, eu estava vendo aqui na Libertadores, o Flamengo está em terceiro, o Flamengo empatou seu jogo contra o Central Córdoba, lá na Argentina, está em terceiro lugar. Pode ser que ele enfrente um dos segundos colocados da Sul-Americana. Pode ser bom, pode ter um Fla-Flu por aí. E o Botafogo também está em terceiro lugar. Pode ser que pegue um clube vindo da Sul-Americana. Então seria interessante o Fluminense classificar logo para as oitavas, mas o Renato optou em priorizar o Campeonato Brasileiro, levar reservas lá no Chile, levar reservas agora para Bolívia. Então esse jogo, o jogo de hoje, é um ponto de interrogação, não sei, pode ser que chegue lá com o time reserva, desentrosado, e o time ganhe. O time do São José é bem fraquinho, e há essa possibilidade do Fluminense vencer. Mas o Fluminense de hoje realmente é uma caixinha de surpresa. Faz um jogo bom, faz um jogo ruim, a gente não sabe, não tem como afirmar como é que vai ser os resultados. Na Sul-Americana, eu estava vendo os resultados da Sul-Americana, os brasileiros estão se atrapalhando, e o caminho do Fluminense na Sul-Americana está se tornando um caminho fácil. Se o Fluminense se dedicasse, colocasse titulares, né, priorizasse essa competição, tinha chance de conquistar título. Um exemplo, o Vitória está em terceiro lugar, empatou em 1-1, o último jogo dele. O Corinthians também está em terceiro lugar. Então, chance do Vitória e do Corinthians serem eliminados na Sul-Americana. O Grêmio está em segundo, empatou em 0-0. Então, pode ser que ele vá para esse play-off, essa repescagem. O Cruzeiro já está eliminado, empatou em 1-1, está em quarto lugar. O Cruzeiro foi eliminado faltando 2 rodadas ainda. Micaço. O Vasco tomou de 4-1, está em segundo lugar. Pode pegar até um terceiro colocado da Libertadores, um Flamengo na vida. Olha aí o problema para o Vasco. O Galo está melhorzinho, o Galo tá melhor, né? Está em primeiro lugar no grupo dele. Então, eu estava vendo ali as classificações, o Fluminense pode até, se tivesse priorizado a competição, teria somado o maior número de pontos, pela fragilidade do grupo F, né? O Once Caldas não é isso tudo, o União Espanhola é muito fraco e o São José nem a altitude ajuda. Né? Você vê pelos resultados, né? Jogando na altitude, empatou contra a União Espanhola em 1-1
e perdeu para o Once Caldas de 3-2, jogando em La Paz, na altitude. Vamos ver se esse time reserva do Fluminense, reforçado com 8 garotos do Sub-20, consegue, né, uma vitória lá em La Paz. Será bem legal. Então vamos lá, vamos falar da nossa vida aqui, vamos falar desse jogo. É a 4ª rodada, Grupo F, o estádio é o Hernando Siles, em La Paz. A arbitragem do Alexis Herrera, da Venezuela, transmissão pela Paramount Plus. Classificação, reforçando, Once Caldas com a vitória sobre a União Espanhola. É o primeiro colocado com 9 pontos, seguido do Fluminense com 7. Os 2 últimos jogos do Once Caldas na Sul-Americana é contra o São José em casa, na Colômbia, vai ganhar, vai fazer os 3 pontos. E na última rodada, o Once Caldas pega o Fluminense. Com certeza, esse jogo da última rodada, não sei, não somos adivinhos, não sei como o Fluminense, espero que o Fluminense vença o São José. E vai vencer, se Deus quiser. Mas tudo indica que essa última rodada contra o Once Caldas no Maracanã, ainda bem que é em casa, vai decidir quem vai ser o primeiro colocado. E quem vai ser o segundo, e vai lá para encarar o time da Libertadores. Então vamos decidir esse jogo no Maracanã. E o próximo jogo do Fluminense, depois do São José, são 2 jogos em casa. União Espanhola, no Maracanã, espero que o Fluminense vença. E na última rodada contra o Once Caldas, também no Maracanã. Vamos lá, estatística. Na segunda rodada o Fluminense meteu 5-0 no São José, jogando no Maracanã. O São José é o lanterna, com 1 ponto. Teve esses 2 resultados ruins, jogando em La Paz. Nos últimos 7 jogos na temporada, é um time que perdeu 5 vezes, empatou 2, sofreu 22 gols e fez apenas 6. Está numa crise danada, não consegue vencer, são 7 rodadas seguidas sem vitória, toma muitos gols, faz pouco. Tá. Vamos ganhar esse jogo, gente. Vamos para a escalação do time do São José. O goleiro é o Poveda, Bustos, Seimandi, Villamil e Rios. Meio de campo com Vargas, Galindo, Cabreira, Calero, Becerra e Ribeira são os atacantes do São José. Um nomezinho, né, interessante. Galindo, Cabreira, Calero, Becerra, Ribeira. Eita, tá indo, tomara que vá Ribeira abaixo. Vamos falar do Fluminense. O Fluminense é o segundo colocado com 7 pontos, com reservas relacionados e 8 garotos da base. Que garotos são esses? O goleiro Kevin, o Léo Jance voltando de contusão, lateral esquerdo, uma dupla de zaga do Sub-20, o Caio Amaral e o Davi. O Caio Amaral ia até ser emprestado para o América, não foi mais. Então, o Renato está precisando do Caio Amaral. O Wallace Davi foi relacionado, volante. O Freitas, também volante, relacionado. O Thiago Henrique, também volante do Sub-20, relacionado para a partida. E o centroavante Kelvin, o tanque. Mas ele não vai começar a partida como titular. É o Lavega. Tudo indica que vai ser o Lavega o atacante. Cara, eu não sei como o Renato vai fazer isso. A minha aposta é que ele use o Serna como falso 9. O Lavega numa ponta e o Paulo Baia na outra. Já vamos falar sobre a escalação. Reservas que viajaram, um destaque para Hércules, que perdeu deixou de agradar o Renato, não é mais titular pelo visto. Hércules está lá na Bolívia. O lateral direito, Guga, que certamente foi relacionado para pegar ritmo de jogo, porque veio de contusão, está na reserva do Samuel Xavier nos últimos jogos, então é para jogar. René, que é reserva do Fuentes, foi relacionado. O Serna, que é atacante reserva, sempre entra no segundo tempo. As novidades é o Isaac ser relacionado, voltando de uma contusão no joelho. Espero que esteja 100%. E o outro que eu espero também que esteja 100% é o Renato Augusto, que pode ser usado como falso 9, pode ser usado no meio de campo para armar o jogo. E voltando de contusão, né? Tanto o Isaac como o Renato Augusto. O Renato Augusto, acho que no último jogo ele foi relacionado contra o Sport. Acho que não foi. Então não foram relacionados, que agora eles são titulares. Diferente desses jogadores que eu citei, Hércules, Guga, René. Esses que eu vou citar agora passaram a ser titulares, ou são titulares e ficaram fora dessa partida.
que são o Everaldo, que é o único centroavante do elenco, não tinha como ir para a Bolívia, ficou no Rio de Janeiro. Keno, ponta esquerda, está sempre entrando bem, foi poupado no último jogo por uma sobrecarga muscular. Eu estou começando a achar que o Keno não foi para esse jogo na Bolívia porque o jogo é na altitude, é uma viagem longa e já está com essa sobrecarga, então vai descansar mais um pouquinho, participar dos treinamentos físicos ali, para voltar 100% contra o Atlético Mineiro. Eu acho que no caso do Keno ele foi mais poupado do que ser titular. Qual o outro? Nonato. Esse virou titular. Nonato não foi para a Bolívia porque ele será titular contra o Atlético Mineiro. Não só ele, claro, como o Everaldo, que é o único centroavante no elenco. Interessante, o Everaldo, o Keno e o Nonato, que ficaram no Rio de Janeiro, eles foram titulares no jogo contra a União Espanhola lá no Chile, naquele time de reservas e de garotos. O status desses 3 jogadores mudaram. Renato ficou no Rio, né, preparando os titulares para o jogo contra o Atlético Mineiro. O Alexandre Mendes comanda a equipe ao lado do Marcão. Vamos para a provável escalação do Fluminense, tá? Não está nada garantido. O goleiro é o Vitor Eudes. Na lateral direita, o quarteto de zaga é experiente. Guga na lateral direita, René na lateral esquerda, Thiago Santos e Manuel fazendo a dupla de zaga. Os 2 volantes, Bernal e Hércules. Bernal e Hércules, 2 bons volantes ali na frente da zaga. O Hércules é um pouquinho mais à frente, o Bernal é mais na frente da zaga. Lescano armando o jogo, né? O responsável tem entrado bem nos últimos 2 jogos. Vai ter mais uma chance, ele que foi titular lá contra a União Espanhola. Vai ter mais essa oportunidade de começar novamente como titular. E o trio de ataque com Paulo Baia, Lavega e Serna. A minha dúvida é aonde que o Serna vai entrar aí, se é de falso 9 ou aberto pela ponta. Ou o Lavega vai ser utilizado como falso 9. Então são 3 atacantes de velocidade numa altitude. Vamos ver se aguenta a correria. O Serna corre mais do que notícia ruim. Paulo Baia também tem velocidade. E o Lavega também é um garoto que corre bastante. O Lavega, todas as vezes que ele jogou na seleção uruguaia, e até no jogo que ele entrou pelo Fluminense, ele joga bem perto da linha lateral, aberto na ponta esquerda. O Paulo Baia também sabe jogar no lado direito, como o Serna sabe jogar nos 2 lados. Por isso que, na minha preferência, eu colocaria o Kelvin, o tanque, menino centroavante lá do Sub-20. Colocaria um centroavante. O moleque é bom de área, o moleque é forte. E, porra, nessas horas que você tem que botar o moleque para jogar. Mas, pelas informações, o Renato optou em deixar ele como opção para o segundo tempo. Então, um trio de ataque, esse possante trio de ataque, assustador, Paulo Baia, Lavega e Kevin Serna. Espero que o Fluminense vença, cara. Está em segundo lugar no grupo, precisa vencer. Vamos ver, cara. Vamos torcer muito e que o Fluminense consiga um bom resultado lá na altitude. Tem que ter atitude. Na altitude é necessário ter atitude, coragem e dosar energias, correr na hora certa. Viu que tá ruim, pede para trocar, entra outro no banco, mexe no time no segundo tempo para trazer ar novo, porque é complicado. Deixa o like, se inscreva, compartilha. Tamo juntos. Fui!